E já falando o objetivo dessa live, como a gente está num novo hábito, né? De conviver muito mais com a nossa família, praticamente 24 horas por dia, né, Elisa? E quantos conflitos já acabam gerando nesses relacionamentos? Por exemplo, o marido ou a esposa que não ficava tanto em casa e agora fica, como está sendo essa convivência? Ou mesmo os pais que vêm para casa, conviver com sogra, conviver com sogro, como é que tem sido isso? E de que maneira a gente pode trazer um novo olhar e melhorar esses conflitos. Então, esse é o objetivo da nossa live. Fica com a gente, que você vai ter muitas respostas aí e também auxiliar outras pessoas. Certo, Elisa? E através das ordens do amor, nosso querido Bert Hellinger. Com certeza. Eu espero poder ajudar, né, todos vocês. Eu criei um roteiro para essa live de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho do que é lealdade sistêmica, para antes, né, de entrar nas 3 leis das relações e das ordens do amor, segundo Bert Hellinger, né? Então, eu vou abrir um pouquinho falando do que é lealdade sistêmica. Em algumas vezes, a Verônica pode complementar, porque ela chegou antes de mim, eu sei que ela tem muito mais bagagem, e eu vou agradecer muito pela sua participação. Normalmente eu começo agradecendo, né? Então eu vou agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, agradecer a Verônica pela confiança, a William, Instituto Inovice, enfim, por tudo que está acontecendo, porque eu falo que isso está me fazendo sair da caixinha, né? Então me fez rever alguns projetos. Eu tenho um coach que começou e agora ele fica me cobrando. Gente, eu tô assim, meio contorcendo, porque tem uma pessoa que me pede carinho aqui, ó. Ele quer ser incluído também. Você agradeceu ele? E ele fica pedindo carinho, ele tá me mordendo. Desculpa. Então, bom, vamos direto agora pro ponto, né? Porque eu só tenho 1 hora e eu falei pro Marcos até que eu tenho bastante conteúdo e eu preciso administrar isso. Bom, vamos falar um pouquinho então do que é lealdade sistêmica, né? Que é a mesma coisa que lealdade familiar. E o que é isso, né? É algo que está dentro do nosso inconsciente, ele atua de uma forma muito inconsciente, né? E nos coloca dentro das leis, segundo Bert Hellinger, né? Nos nossos relacionamentos, como pertencimento, ordem e equilíbrio. E é um vínculo profundo que a gente tem dentro do nosso sistema familiar, né? E ele serve para quê? Eu falo entre aspas, né? Para corrigir algo que coloca o nosso sistema, né? Tudo que aquilo que é desconhecido nosso, de algum perigo eminente, né? E como que isso acontece, essa lealdade? Ele acontece em forma de repetição de padrões, né? A Verônica, em várias lives dela, ela fala muito de repetição de padrão. Doenças, inclusive, também é uma forma de lealdade sistêmica, e algumas mortes não explicadas, né? Então, do nada acontece isso, e o que explica? Então, se a gente for ver um pouquinho, né? A Verônica fala muito da psicogenealogia, né? Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, tem um sentido aquela morte, né? É uma lealdade que a pessoa seguiu ou precisou para dar sentido para aquele sistema, tá? Então, agora... Só vamos falar, porque talvez tenham pessoas aqui que não conhecem um pouco da constelação, não conhecem um pouco da psicogenealogia. Então, só para explicar para eles o que significa esse sistema que tanto a gente fala, que já é uma linguagem muito comum para a gente. Eu também sou consteladora, psicóloga, enfim, assim, a nossa trainer aí de constelação. Quando a gente inclui os pais, os avós, os tios, irmãos, todos os nossos antepassados, toda a nossa família faz parte do nosso sistema que vocês falam. Apesar de você ser de TI, né?
ter vindo do TI, mas é um outro sistema. Sim, eu vou entrar um pouquinho mais quando eu vou falar do pertencimento, né? E o que que significa, e fazer um pouco da analogia, porque algumas pessoas me perguntam, né, Elisa, mas o que que muda da psicologia e analogia com a constelação familiar? Então, eu vou falar agora um pouquinho das leis, das três relações, que é pertencimento, ordem e equilíbrio, e um exemplo do nosso dia a dia, que eu acho que eu falo que as fichas caem e depois que eu passei a ter esse olhar de constelação sistêmica, psicogenealogia, nada passa em vão, né, Vê? Eu falo, outro dia eu até mandei uma mensagem para a Verônica, porque eu vi que o Dinho Ouro Preto, né, tá internado, quer dizer, ele tá recluso, né? E aí eu falei, olha que coisa estranha, Vê. Em 2016 ele contraiu a dengue, né? Em 2018, ele contraiu o H1N1. Em 2020, ele contraiu agora esse vírus, né? Covid. O Covid. E aí eu falei para a Verônica, eu falei, Vê, eu sei um pouco da história dele, né? Até compartilhei com algumas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que ele vem de uma história, né? O sobrenome dele, Ouro Preto, não é um sobrenome originário do clã dele, né? Então, quando o pai dele foi batizado, ele foi batizado como o sobrenome de Ouro Preto. Mas antes dele, tinha alguém que tinha um outro sobrenome, que era Assis Sim. Francisco, alguma coisa assim. Então, tem uma explicação para isso, né? E aí eu falei para a Verônica, isso é assunto para live. Eu falei, calma. Oh, o que não falta é assunto agora. É verdade. Principalmente quando a gente trata de sistema, de história, de psicogenealogia, É, de vida, né? Na verdade, nós estamos lidando com vidas e histórias. exatamente. Então eu falo que depois disso nada passa em vão. Até num bate-papo, né? Então eu vou compartilhar algumas histórias que eu venho ouvindo agora e eu falo que tudo me remete a alguma coisa e sem julgamento, sem dor, né? Para a gente olhar para isso com amor. Sim, com certeza. Então, eu vou entrar um pouquinho falando de uma das leis. Eu sempre começo falando da lei do pertencimento, né? E por qual razão, né? Como o meu professor fala, né? De que adianta a lei da ordem e do equilíbrio se não tem o pertencimento. Primeiro tem que incluir alguém que está fora para para fazer sentido as outras leis, né? Então, eu começo falando, né? Todos pertence ao nosso sistema. Todos quem? Aqueles que estão excluídos, aquele que a gente às vezes nem imagina. Eu tenho algumas histórias de exclusão da minha família que eu falo que depois que eu trago à tona essa história, eu falo, por isso que lá na minha infância acontecia isso e eu queria muito, né? Perguntava muito pro meu pai, né? Mas pai, você não tem irmão homem, só tem irmã mulher, né? E ele falava, não. Aí depois ele falava, tenho. Mas não era claro, né? Mas por quê? Porque eu tenho um tio que meu avô havia deserdado, né? E aí, recentemente, numa das buscas na minha árvore genealógica, eu encontro, me deparo com um tio que durante a viagem ele foi jogado, morreu no navio e foi jogado em alto mar, né? E essa história não vem à tona, então justifica ou explica um pouco do meu medo de água, né? Que antes era um pavor, hoje muito queridinho, né? Sim, Relacionamentos passados. Então, quando a gente fala de pertencimento, né? Relacionamentos passados também a gente deve incluir dentro sim. do nosso. Então, quando a Verônica fala, né, o que é esse sistema familiar? Né? Quando a gente fala em psicogenealogia, a gente já faz uma análise do nosso clã familiar. Todos aqueles que vieram antes do nosso papai e antes da nossa mamãe. Né? Quando a gente fala de sistema familiar, então eu acabo incluindo quem? Os nossos relacionamentos passados, os relacionamentos dos nossos papais, dos nossos avós, que vieram antes da nossa história. Né? Isso E é uma coisa também os legal, outros. né, Elisa? Em relação aos relacionamentos, porque às vezes a gente vê, talvez, né, quem está vendo a gente, assistindo,
pode ter alguma dificuldade no relacionamento, mas às vezes está no segundo casamento, terceiro, enfim, e não quer nem falar daqueles anteriores, é como se tivesse. Tem gente que fala assim, não tinha que existir ex, né? E na verdade a gente tem que honrar e agradecer, né? Então, isso é um grande desafio para muitos que eu conheço que estão nos assistindo, e talvez você honrar e agradecer o parceiro anterior do seu parceiro, ou mesmo você também honrar e agradecer o seu parceiro antigo, já dá um outro movimento, né, para esse relacionamento. Sim. Inclusive, né, eu tenho histórias, fugir do meu script original. Ai, Jesus! Quando a gente fala em pertencimento, né? Então, muitas vezes aparece lá numa constelação, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de ou relacionamento atual ou um problema de projeção de vida, né? Que ela não percebe ou não sente a vida fluir, né? E quando a gente vai constelar isso, muitas vezes ela está presa num relacionamento anterior, né? E às vezes o parceiro atual não sabe desse relacionamento, mas que para ela foi significativo. E ela precisa compartilhar isso, né? E precisa dizer, né, se eu tive relacionamentos antes, eu preciso dizer pro meu parceiro atual que ele não é o primeiro amor da minha vida, né? Às vezes para ele dói, mas o fato de ele saber que ele não é o primeiro amor da minha vida, mas saber que ele pode ser o último amor da minha vida, vai fazer mais sentido. Ó, E é verdade isso, e eu falo muito isso, né? Porque eu vim de um divórcio e eu falo que hoje o meu olhar com relação a relacionamentos é muito diferente, né? Talvez lá atrás eu não tivesse honrado os meus relacionamentos anteriores e por conta disso o meu casamento não deu certo, né? Então, quantas dores eu trazia, ou quantas dores naqueles relacionamentos passados eu provoquei para que esse atual não desse certo, né? Então, quando a gente olha para trás com amor e dizer, graças a você, eu tive vários aprendizados com relação a relacionamento, o meu relacionamento atual se torna, né, de sim, uma outra forma. E eu falo muitas legal. vezes, Verônica, que esses relacionamentos transformam até outros relacionamentos, inclusive de amizade, né? A gente tem um outro olhar e uma outra conduta com relação a relacionamento, né? Bom, quando a gente fala em pertencimento também, né? E quando a gente fala em vida, né? Tudo pertence, o passado faz parte, todas as nossas dores, os nossos traumas, as nossas culpas, os julgamentos, inclusive, que a gente teve lá atrás, faz sentido. Então, que a gente possa incluir, né? E aí eu falo muito do transgeracional, né? De histórias familiares. A gente traz uma carga genética da nossa ancestralidade, né? E eu, como venho do mundo de como comprasse um notebook, né, e já vier com um HD cheio, né? Vem com o sistema operacional, vem com computador de texto, vem com planilha de cálculo, vem com um monte de informação já acontece na nossa vida, né? Então a gente não vem Uhum. zerado 100%, né? E muitas vezes, então um exemplo que eu até vou colocar que faz sentido talvez nesse momento, né? Então eu estava conversando que ela mora com um irmão e ela fala assim, Elisa, nesse momento eu tô amando fazer home office, né? Pegar trânsito, essas coisas todas. Eu tô que depois disso tudo, quando passar, vai ser show de bola, porque a gente vai ter vários aprendizados, né? E aí ela fala, e o meu irmão não, Elisa, tá me incomodando porque ele fala, nossa, fica trancado dentro de casa, me incomoda, assim, engraçado que quando a minha irmã vem, e para ele é como se nada daquilo tivesse acontecendo, né? Que ele não estava fazendo home office, mas é uma terceira sentido, eu estar Uhum. aqui é muito estranho. E aí eu falei para ela, né? Buscar um pouco a história da família. E aí a mãe tá sozinha na casa dela, porque ela já é de idade, né? E aí ela conversando com a mãe, falou, mãe, conta um pouquinho da sua história, né?
Eu estava conversando com uma amiga e aí eu fiquei curiosa para saber, me conta um pouco como que é, né? E aí a mãe comenta que, assim, sem pedir para falar do trancar, né? Então a mãe comenta que lá atrás, na infância dela, que a madrasta dela deixava ela trancada dentro de casa, né? Trancada. Então a madrasta era costureira e ela deixava acumular uma série de entregas e naquele dia ela decidia fazer as entregas. E ela deixava ela, a mãe dela, entre aspas, trancada dentro de casa para as entregas. Então, muitas vezes ela demorava para voltar. E mesmo ela falando para o marido, né, que na época era o pai, né, falava, eu deixei ela aqui, mas ela não ficava trancada, né? E aí ela falava, para mim era trancada. E ela comenta ainda, né? E essa minha madrasta, ela cuidava bem de mim. E quando os irmãos vieram, ela era como se eu fosse filha mesmo dela. Ela me tratava por igual, né? Mas quando tinha o meu segundo, quando veio o tio José, eu acho que era o irmão mais velho do segundo relacionamento do pai, ela falou, ela deixava, a gente ainda achava que ficava trancada. E aí, quando veio o terceiro irmão, ela falou, e aí eu fiquei mais tranquila. Ela saía, mas também eu já estava muito grande, né? Aí, né? Aí vem a associação, era irmã, e aí o irmão se sente mais confortável, né? E aí eu falei para ela, observa que a sensação que o seu irmão tem é muito parecida com o que a sua mãe tinha lá atrás. E aí ela fala assim, é verdade, agora faz sentido isso, né? E ela tirou aquela falta, né? Aquele buraco que tinha quando a irmã vinha. E aí ela falou assim, Elisa, tá, e como é que eu faço então? Eu simplesmente falo que isso é da minha mãe? Fala, não, conversa com ele, né? Fala, olha, você sabe que eu estava conversando com a mamãe de uma forma bem lúdica, num bate-papo descontraído, e falar, você sabia que a mamãe se sentia trancada quando... e detalhe, ela fala que ela conheceu a avó dela, mas essa avó que ela conheceu já era a terceira esposa do avô dela, né? Então, para a mãe, era a avó, né? E ela tinha esquecido até desse fato da segunda esposa do avô, que era a primeira madrasta, ter passado por isso, né? Então, ela desconhecia o fato. Então, muitas vezes, aquilo que está no nosso inconsciente, a gente traz de uma outra forma, como em atitudes, em sensações. Sim. Na verdade, até eu estava pensando, porque quando a gente fala de sistema, de constelação, de psicogenealogia, é muita informação, são muitas histórias, muitas das coisas a gente identifica nas outras histórias coisas da nossa história. Então, é muito assunto, dá para fazer uma semana especial de constelação, psicogenealogia, enfim. Mas a questão aqui e os relacionamentos em casa? A gente falou da ordem do amor, do pertencimento, Isso, pertencimento. Qual que é a outra? A próxima é a ordem, que é a hierarquia, né? Então, dentro das relações, o Bert coloca como uma outra relação é a ordem. Então, sempre lembrando que os nossos avós são maiores que os nossos pais, que são maiores que nós, e nós maiores que os nossos filhos, e os nossos filhos maiores que os nossos netos. O que implica, né? Quando que isso entra em desordem? Quando tem uma inversão de papéis, ou seja, quando filhos querem cuidar dos pais como pais, quando filhos ou noras querem cuidar dos sogros como mães ou pais deles, enfim. E dentro da ordem familiar sistêmica, a gente também tem uma ordem. Então, a gente tem a nossa família de origem, a gente tem a nossa família atual e a gente tem a vida que é o futuro. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem uma dificuldade ou tem como um desafio olhar para frente, é por causa que a pessoa provavelmente deve estar olhando para trás, né? E isso precisa ser olhado com carinho,
né? Senão, a gente fica numa briga interna e a gente não percebe que a gente está repetindo um padrão, né? E muitas vezes, eu falo né? A gente foi muito ensinado lá atrás de cuidar dos outros, né? Então, por exemplo, eu tenho como um desafio muito grande olhar para mim, né? Outro dia a Verônica me chamou e falou assim, escuta, qual é a sua? Né? Porque eu fico muito olhando para fora, cuidando de fora e esqueço que tem um ser. Por mais que a gente fale, né? A pessoa mais importante, né? É você mesmo. Quer dizer, a pessoa mais importante sou eu mesma. Muitas vezes, nessa ajuda, eu acabo olhando muito para os outros e esqueço que eu tenho que cuidar de mim também. Né, Verônica? Sim, sim, né? Tá vendo? Né? Eu fico de olho na equipe, não é? Gente, ela cuida Faz da parte, gente também, né? É com muito legal. certeza. É muito legal isso. E dentro da ordem, né? O que é a vida e o que é a antivida, né? Então, para não falar uma outra palavra, né? Que eu falo que às vezes é muito pesado, a pessoa falar, nossa, eu estou indo para a morte, né? Não, é a antivida. Ou seja, você não está olhando para frente, você está olhando para trás, né? Então, quando as pessoas entram na minha sala e falam muito dos pais, julga, se sente culpado porque não está cuidando do pai, etc. Eu falo, tá, olha um pouquinho, né? Então eu levanto, eu falo, imagina que eu viro para trás, eu falo, imagina que aqui você tem os seus pais e aqui está o seu futuro. Se você fica olhando para os seus pais o tempo todo, onde está o seu futuro? Né? Então, muitas vezes a gente esquece isso. Mas como o Bert fala, né? Tudo isso é por amor. É um amor. Ele fala muito do amor que cura e do amor que fere, que mata, né? Que machuca. Então é isso. E aí, durante essa quarentena, né? A gente recebe várias ligações, né, Verônica? E aí, eu tenho um amigo que ele fala assim, Elisa, eu tô com os meus sogros na minha casa, porque eles já são de idade, eles moravam sozinhos, então a minha esposa falou, vou trazer, porque meus pais moram no interior, né, então eu sei que eles estão sendo bem cuidados. E ela é filha única. E aí ela falou, vou trazer meus pais. Ok, eu permiti, só que Elisa, é difícil, hein, ele falou, porque acabou a minha privacidade, não tenho mais privacidade aqui da minha casa, né. E aí eu falei para ele, apesar de que são 2 anos de casado, né? E aí eu falei para ele, você conhece bem a sua esposa? Ele falou, Elisa, conheço, né? Eu falei, então, você quer conhecer mais a sua esposa? Pergunta, né? Conversa com os seus sogros a respeito de como era a infância deles, como era o passado, qual era a história da família deles. Aí você vai conhecer bastante coisa. Tem algumas coisas que tem na sua esposa que te incomoda, que, sei lá, que te desagrada. Aí você vai entender nessa história, nesse bate-papo, né? Que muitas vezes tem essa repetição de padrão, ou porque tem alguma dor. E ela, muitas vezes, por lealdade sistêmica, ela traz essa dor e nem ela percebe, né? E aí ele mandou uma mensagem, ele falou assim, Elisa, os nossos cafés da manhã estão se tornando meio terapêuticos. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, nossa, outro dia minha sogra acordou, eu tava indo no banheiro, ele falou assim, menino, eu preciso conversar com você, que eu lembrei de umas coisas que eu preciso conversar com você. Eu falei, que legal. E aí ele falou que a dinâmica da casa, inclusive, mudou. E a esposa dele tá super feliz, porque tá sentindo como se ele tivesse incluído, né? Até então ele estava meio afastado, né? E ele falou que agora, assim, diz que ela fala, né? Eu não sei agora se os meus pais estão amando mais você do que a mim. Eu falei, não, é por igual, fala pra ela. Né? E tem gente vezes... que comentou aqui que está vivendo a mesma situação, né? Com sogra, com sogro em casa. A questão é ficar atento quanto o olhar está, né? Para os pais, para o sogro, e não para a casa, e não para o relacionamento. Eu acho que tudo isso vale uma comunicação, integrando que agora é a sua família, né? Dentro do seu lar, com o seu marido, a sua esposa, honrando e agradecendo os pais, ou o sogro e a sogra, mas sempre
percebendo o olhar, de quanto que tá para os pais, só cuidando e deixando de lado a sua família, não Atual, original, né? sua família atual, né? Tem um outro Atual. nome que me fugiu agora. Mas, enfim, é só ficar a dica aí para quem tá com sogro, sogra, pai e mãe em casa. Sim. E olha o feedback. E eu nem falei isso pra ele, né? Diz que a sogra falou assim, é, deu feedback pra ele, né? Falou, eu tô muito feliz. Eu fui até dormir, né? Diz que comentou com o marido. Falou, nossa, que bom que a nossa filha encontrou um marido perfeito, que cuida dela e cuida da gente, né? Por quê? Porque ouvir a história, né, fez com que, ou melhor, ela falar da história deles, né, pro genro, fez com que eles se sentissem acolhidos, né? E também saber que tudo aquilo que eles fizeram pela filha, né, esse marido dela, esse meu amigo, dá continuidade àquele cuidado que eles tiveram com a filha até então, né? E Ó, estão aí, perguntando aqui como é que faz com enteados. Enteados em casa nessa quarentena. Que ah, maneira. Qual ordem? Aí é outra ordem, né? Não é nem de. Tem sim, a ordem, mas também tem um pertencimento, né? sim, Importância de incluir, trazer sim. esse olhar. Sim, inclusive, vou até compartilhar que recentemente uma pessoa falou assim, eu quero uma sugestão. E contou o caso dela, né? Que ela falou assim, eu gosto muito do meu enteado e eu faço tudo para ele. E muitas vezes ele compartilha coisas comigo que não fala pro pai dele e talvez nem para a mãe. Eu falei, ok. Então toda vez que ele compartilha algo que é pessoal dele, observa se ele está pedindo uma ajuda para a madrasta ou se ele está pedindo uma ajuda para a mãe. Porque muitas vezes, né, se a madrasta é muito legal e a mãe, entre aspas, é chata, por quê? Porque aquela pessoa que mora, né, que cuida 24 horas, que é a mãe, né, normalmente numa relação de divórcio, o filho fica com a mãe. A mãe se torna chata, né? E aí aparece a madrasta no final de semana, num feriado, de vez em quando, e cuida muito bem. E essa pessoa ama o enteado, assim como ama o filho. E aí tem uma confusão aí dele, né? Ela é minha mãe também, e aí eu falo para ela, você já falou isso com a sua mãe? Né? Pergunta, você já compartilhou isso com o seu pai? Por quê? Porque a decisão de alguma coisa, né, tem que ser dos pais. Então, por exemplo, a madrasta vai cuidar como madrasta, ou seja, como uma pessoa que vai cuidar de alguém como tutor, né? E muitas vezes, na ânsia da gente querer que o marido ame mais a gente, ou que a esposa ame mais a gente acaba querendo trazer eles como um filho. Não, eles Ser nunca melhor que serão. a mãe, ser melhor que o E pai. nunca vai ser. E aí, Nunca. Isso já é um desequilíbrio absurdo. sim. Então, aí, qual assim, se cabe uma sugestão, né? Ou um conselho conversa mais no sentido de se o seu enteado ou sua enteada pediu um conselho, pergunta primeiro se ele já compartilhou isso com o papai e com a mamãe dele, né? E dependendo se ele não compartilhou, encoraje ele a compartilhar. Porque às vezes precisa disso, né? De estreitar esse relacionamento. E o papai e a mamãe precisam se sentir seguro de que ele pode contar com os pais, né? E você, como uma madrasta ou como um padrasto, vai só empurrar ele para a vida, né? Encorajar ele a ir como diz a Verônica, para a casa dele, que é quem? O papai e a mamãe dele, né? Isso é muito Sim. importante, né? Lembrando que essa é uma dica geral, mas cada família tem a sua história, cada ser humano tem a sua história. Então, pode ser que o que ela falou não tenha sentido na família e tá tudo bem, né? Sim, É importante trazer o olhar, perceber qual é o sistema, o que significa mãe, o que significa pai, mas para você tomar algum tipo de decisão, seguir alguma direção, a gente precisaria olhar realmente para o seu sistema e entender o que significa pai sim, e mãe,
os enteados, tá? Então, Sim. só fica a dica, porque às vezes fala, mas você não conhece a mãe, você não conhece o pai, enfim. É verdade. Entra no julgamento, né? É verdade. Exato. Né? E a última lei? E a última lei é a lei do equilíbrio. Ou seja, né? Esse é o desafio. Quantos casais hoje, né? Falam, ai meu Deus do céu, 24 horas com a minha esposa. Tem várias piadinhas, né, de casais. É engraçado e ao mesmo tempo eu falo que tem muito a dizer, né, nessas brincadeiras, o que representa isso, né? Mas o que é esse equilíbrio, né, Verônica? Ou para todos, né? Esse equilíbrio é o equilíbrio entre o dar e o receber. Por que muitas vezes, por exemplo, quando fica nesse ambiente de reclusão, que a gente tem que ficar dentro de casa, para a mulher é um peso, né? Porque lá atrás, se a gente for olhar lá nos primórdios, né, o homem saía, ia para caça, trazia o bicho morto, e a mulher administrava tudo aquilo que estava dentro de casa. Então, quando a gente fala em fora dentro, né, então o homem é mais para fora, a mulher mais para dentro, então tem o yin e o yang. O pai sempre vai à caça e a mãe sempre cuida da prole. Muitas vezes, quando a gente fala, né, quando acontece alguma coisa fora de casa, né, então, por exemplo, se tem algum abuso, por exemplo, acontece fora de casa, a pessoa tem raiva do pai, e quando o abuso acontece dentro de casa, tem raiva da mãe. Mas por quê? Porque a proteção dela, ela não se sente protegida, né? Então, fora, quando é pelo pai, e porque ela se sente desprotegida do pai, né? E dentro de casa, quando se sente desprotegida da mãe. Não é que está Por isso desprotegida, que mas é a sensação que ela tem, né? É aquilo que exatamente. ela interpreta. Por isso que eu acho que essa explicação é bem bacana, principalmente para as meninas, as mulheres que estão assistindo. O que fica parece que é uma pressão muito maior, que tem que dar conta, que tem que olhar para tudo. É filho, é casa, é limpeza, é roupa, é comida, e ainda tem que ter tempo para mim, digamos assim, né? Que eu bato Tipo sempre na isso, né? tecla. Tipo isso. Então, remete toda a nossa história, toda a nossa ancestralidade. O que significa a importância da mulher neste meio de organizar? Mais Hoje, calma, mais tudo. Quando a gente trabalha o equilíbrio entre sim, dar e receber, em dar e pedir ajuda também, e você tem que sim, dar somente aquilo que você tem na mão. Às vezes a gente sim. quer dar, meu Deus, tudo, né? Eu faço tudo para você, eu faço tudo para você me amar, eu faço tudo para você me aceitar. E quando você vai perceber o que é esse tudo, nem você sabe explicar. É Então, por verdade. isso que eu falo da importância de você se olhar, reconhecer aquilo que você tem de melhor. Olha, até aqui eu sei, até aqui eu gosto. E aí você dá. E aí o receber, ele flui. Sim. Inclusive, o que eu falo é que lá atrás era assim, né? O homem ia à caça, né? Hoje, quantas de nós, mulheres, trabalhamos fora, Sim. né? E casal, por exemplo, né? Pais, os dois trabalham juntos, então dentro de casa também, eu falo, compartilha, Uhum. né? Mulheres peçam ajuda para os maridos, maridos ajudem as mulheres, né? Não Sim. significa que porque é dentro de casa não posso fazer nada, pelo contrário, né? Para ter equilíbrio, né? A gente precisa ajudar, compartilhar, né? Muitas mulheres, o que eu percebo também é que muitas mulheres não sabem pedir ajuda ou acham que Sim. não, tudo é responsabilidade minha, né? Então, Aqui em casa não, eu peço, hein? a O William tá pergunta já é lavando a para... louça. O William, eu não lavo louça. Eu falei, a louça é sua, eu faço comida, a louça é sua. Pronto. E olha que é um desafio para Verônica aí cozinhar. Olha, está sendo um Mas, desafio. mas é bem assim, né? Então, se a gente tem... Então, eu, por exemplo, eu em casa, lá na casa dos meus pais, o meu pai nunca era de cozinhar, né? Uhum. Mas a minha mãe era do lar. Minha mãe amava, curtia ser mãe, ser dona de casa, né? Sim. Então, ela vivia aquilo,
né? Então, A meu pai mulher tinha que era criada para isso, né? Exatamente. Tanto que ela me educou para isso, né, Verônica? Minha mãe me Sim. ensinou a cozinhar, lavar, Que passar, bom, bordar, agradeço. tudo. Então, muitas vezes é isso, porque a gente não sabe como fazer, né, diferente. Então, a gente acha que a gente tem que fazer tudo, né? E não, muitas vezes a Uhum. gente pode pedir ajuda sim, né? E, E então, isso não imagina. só no relacionamento, né? Também tem a ver com todos os movimentos que você faz na sua vida. A gente está focando nos Sim, relacionamentos porque nós estamos agora na época da quarentena, mas esse dar e sim, receber está muito ligado ao que você faz no seu trabalho, o quanto que você só se doa e não se permite receber, o quanto que você, sim, você passa frio, mas dá sua blusa para o outro. Então perceba qual é o movimento que você tem na sua vida. E você tem que ter sim, esse equilíbrio, estar pronto sim. também para receber e se sentir merecedor, né? Sim, é verdade. E como o Bert fala, né? Cada um tem a sua função, ou cada um na sua função. Então, quando a Verônica fala, né? Esse equilíbrio também tem lá na empresa, tem na sua casa. Mesmo, por exemplo, eu sou filha, sou irmã, sou profissional, sou mãe. Então, é como se eu tivesse vários bonés, né? Então, agora eu estou na minha função filha. Então, como é que eu vou cuidar dos meus pais como filha? Então, como é que eu vou lidar com a minha irmã ou com os meus irmãos como irmã? Muitas vezes, para quem tem a síndrome de mãe, né? Então, no trabalho ela é mãe. Então, tudo que ela faz, ela é mãezona, né? Então, em Uhum. casa ela faz tudo para todos. Então, ela é esposa cuidando de um marido como mãe. Ela é profissional, supondo, né, terapeuta ou, sei lá, um profissional, uma gerente, cuidando dos seus subordinados como mãe. Eu, por exemplo, poderia estar cuidando do Bud, que é um cachorro, como mãe. Não, sou tutora dele. Né? Então, eu respeito Uhum. e ele me respeita. Ele tá bonzinho agora. Eu pedi licença para ele. Naquele time, ele tá bonzinho em algum lugar. Né? Então, como que a gente pode atuar nesses vários papéis? Cada um na sua função. Por qual razão? Se eu sou o tempo todo mãe em tudo que eu faço, né? O que você acha que vai acontecer comigo? Né? Eu Sim. posso ficar doente, eu posso, Uhum. entende? Então eu preciso, como a Verônica fala, né? Eu preciso permitir ser ajudada, eu preciso permitir a receber a ajuda. E isso é muito importante, né? Tanto, Sim. eu não vou generalizar, dizer que é só para homem ou para mulher ou para filho, para filha, Não. não, para todos, né? E muitas vezes eu falo que a troca entre, por exemplo, um animal de estimação e um tutor é o carinho. Ele não sabe fazer nada da casa, né? Mas eu falo que o Bud me ajuda muito quando ele vai fazer o cocô e o xixi dele no lugar certinho, quando ele me avisa quando ele quer fazer as necessidades, aí ele. Agora eu já me liguei que é o horário de dar uma volta para ele fazer o xixi na rua. Então, ele me ajuda nesse sentido, né? E quando a gente está alerta, quando a gente está atento, né? O Max está aqui assistindo a gente, né? Quando a gente está com atenção plena, a gente percebe mais os nossos papéis e tudo se torna mais leve, né? Uhum. E aí, Elisa, quais as ordens do amor, recapitulando, pertencimento, ordem e Ordem e equilíbrio. Essas equilíbrio. três leis, ordens do amor, leis do amor, ele fala mais ordens do amor, né? Ordens do amor, né? Que ele fala que tudo que a gente faz dentro das relações é por amor. Não significa que se eu Sim, maltrato uma pessoa, né? Ou se eu falo de uma forma ríspida com outra pessoa, é que eu estou desgostando ou gostando mais. Não, é a forma de amor que eu tenho, né? exatamente. E E muitas aí, vezes. como. Pode falar. Então, e aí lembrando, né, que o Bert fala, né, qual é o amor que eu dou? É o amor que cura ou é o amor que fere, né? Sim. Então é isso. E esse é um desafio, você perceber qual é esse amor. É o amor que também liberta ou é aquele O amor amor que que prende. prende, que fica dependente? Então fica a É, dica aí, porque muitas vezes a gente
ama, mas no fundo a gente está aprendendo e impedindo que os outros realizem, que os outros caminhem também na vida. Mas e aí, com essas 3 ordens, o que que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos, trazer esse equilíbrio para nossa casa, para nossas relações? Tem alguma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente? Nesse período da quarentena, todas as pessoas que vieram com algum desafio dentro de casa, ou seja, dentro do pertencimento, quando eu percebo que tem algum desequilíbrio, né, tanto de pertencimento, ordem ou de equilíbrio, ou eu falo que alguma coisa está fora da caixinha, né, eu falo, vai, conversa com os seus pais, com os seus avós, quem tem avós, para saber um pouco da história familiar. Eu falo que tem uma frase que a gente usa muito, né, Verônica? Quanto mais a gente conhece a nossa história familiar, mais a gente conhece de nós mesmos, né? Sim. Então, eu falo que aquele questionário está sendo muito bem utilizado nesse momento agora, porque a pessoa fala, mas como é que eu vou saber da história? Então, eu mando um questionário, algumas questões, algumas perguntas, para as pessoas terem um papo mais aberto ou terem assunto para conversar com os seus pais, né? Então, imagina meu pai e minha mãe lá no sítio sozinhos, né? Tem o meu irmão lá, mas pro meu pai tá tudo parado, tá tudo... Tipo, ele falou assim para mim, eu não posso sair daqui do sítio, ninguém pode vir. Ele é que nem eu, tá, gente? Ele ama pessoas. Eu falei que o maior desafio meu, né, Verônica, é não poder abraçar as pessoas. Pensa. Pensa, Elisa tem abraçar. Então, e o meu pai fala mais ou menos como eu. Eu falei, nossa, quando ele falou isso, eu falei, nossa, sou meu pai, né? E aí ele falou, eu falei, papai, olha só, são 40 dias, né? Imagina você, são 40 dias que a gente vai ficar em casa, né, para cuidar da nossa saúde, para a gente poder viver mais 40 anos, pensa. E aí ele ficou calado lá do outro lado, quieto, né? Falei, acho que alguma fichinha caiu, né? Até porque meu pai já tá naquele, entre aspas, grupo de risco, né? Uhum. Então, é isso. Então, olhem para vocês, olhem para a história de vocês, com amor, com carinho. Tem muitas dores, né, Verônica? Que eu falo que todas essas dores que os nossos papais, os nossos avós viveram, né? Foi para que a nossa tornasse mais leve. Então, para que a gente possa olhar, ter um olhar diferente, com mais leveza, para todas essas dores que passaram, né? Então, ontem eu tirei um momento, né? Eu estou lendo um livro, aquele meus antepassados, né? E aí eu fechei o livro, eu falei, nossa, como que era na época do meu avô? Porque estava acontecendo a Segunda Guerra e o meu avô aqui, ele não tinha celular, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Como que ele recebia as informações? Era Você viu só, a gente tá no luxo. Nossa, era literalmente a rádio peão. E aí, Uhum. hoje a gente não aceita uma série de coisas que a gente ouve lá fora, né? E imagina para o meu avô quando descobriu que Japão tinha fracassado. Na cabeça dele era isso, né? Que tinha perdido. Imagina, para eles aceitar isso na época era a morte, né? E a gente olha, né? Imagina, está acontecendo lá fora. E a gente tem oportunidade de olhar hoje quase que em tempo real, né? Ou se Uhum. não, em tempo real. Porque eu vejo as notícias, tipo, 5 minutos atrás na internet, né? Então, a gente precisa filtrar também um pouco, assim como lá atrás era filtrado para os nossos avós, né? E aí eu falei, né? Que bom que hoje eu posso escolher filtrar aquilo que o meu avô não podia filtrar. Ele recebia aquela informação. Então, hoje, por exemplo, nesse período, né? Eu quase não liguei a televisão. Eu ligo a televisão sim para colocar no YouTube, para ficar ouvindo música zen, gente. Eu tô aqui estudando, trabalhando e eu coloco música zen. Porque é isso que tem me trazido mais para minha casa, né? Eu lembro muito Uhum. da frase da Verônica: olha para sua casa, olha para dentro de você. E isso tem me fortalecido bastante, porque isso, inclusive,
eu uso muito o Glauco, né? Eu falei, gente, minha live vai ser depois do Glauco, minha régua tá subindo. Aí eu, Kelly, a minha live é depois da Kelly, né? Alegria, espontaneidade, né? Você tem o seu jeito, a sua história, é ser você. Aí ontem acabou a live, falei, Max, minha régua subiu. Depois da sua live, da sua segunda live, ferrou. Ele fala, seja você, e a Kelly, seja você. Então é isso. Eu falo que isso tem me encorajado a olhar para mim e ver, né? E como você disse, né? Eu tenho o meu jeito. E que bom que eu tenho o meu jeito. E cada um tem o seu jeito. A Karina está fazendo uma pergunta, e eu acho que tem muito a ver até com uma frase que eu ia falar, que ela é uma frase curadora na constelação. O pertencimento do meu cônjuge reflete em mim, os antepassados dele? Sim, total! Para que no meio de tantos homens e no meio de tantas mulheres vocês criaram essa ressonância e se uniram? É como se o sistema precisasse, merecesse para completar algo, para unir. Exato. Porque é o que a Elisa falou. Tudo isso é para ser visto. Todo esse movimento, as dores, as repetições, é para ter algo que nunca foi visto, que ninguém viu, e agora chegou o momento. Então, vai se repetindo esses padrões até que alguém veja e olhe para a questão e se liberta. Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, tá, eu vi, agora eu tornei consciente, faço esse movimento e... Falei, calma, respire e continua a vida. Né? Então, é como se agora você está liberto, você não precisa mais repetir esse padrão. E uma frase que eu estava aqui na cabeça, que eu falei assim, essa é uma frase que a gente pode deixar aqui para eles, até para as mães falarem para os filhos, para os relacionamentos, para os pais, que é eu vejo você, né, Elisa? Nossa, eu vou chorar. Então... Mas é verdade, então assim, porque é verdade, porque todos... O sistema, ele sempre pede o quê? Para que olhe para as dores, olhe para aqueles que não foram incluídos, olhem para os abortos, enfim, e precisa incluir. Sim. E só precisa olhar, ver. E muitas vezes as questões dentro de uma casa é porque algo não está sendo visto e a pessoa se sente excluída. Sim. Então, a partir do momento que se você tiver com alguma questão com seu marido, com seus pais, fala, talvez, não sei se... Talvez mentalmente, fale, tenha coragem, eu vejo você. E olhando nos olhos já vai dar um outro movimento, porque essa frase é transformadora, né? E é muito importante, porque a maioria das pessoas, esse é a grande questão. É querer se olhar, se sentir visto, se sentir reconhecido, se sentir, fazer parte. E quando a gente olha, a gente está reconhecendo o outro. Isso já vai ter um movimento. Sim, é verdade. Sabe um exercício que eu fiz uma vez, Verônica? Olha, falar assim, eu vejo você, é verdade, do filme Avatar, é maravilhoso. O Walter, a Regina, fica a dica aí para quem não assistiu esse filme Avatar, é lindo. E a linguagem, a frase que eles mais usam, né? Eu vejo você. Eu vejo você, é verdade. Você sabe, quando a gente vê o outro, a gente reconhece também quem nós somos e conhecemos as nossas falhas. É verdade. Fica a dica. É verdade. Uma vez a Verônica me passou um exercício. Ela falou assim, imagine que atrás de você tem toda uma história. É verdade, Verônica. Eu não lembro. E aí, ela falou assim, imagina que atrás de você tem toda uma história, né? Por isso que eu adoro. Às vezes, o mesmo treinamento, por exemplo, a gente faz o treinamento de liderança inspiradora e cada treinamento é diferente, né? E cada workshop é diferente, porque a gente traz uma série de aprendizados e a gente vai vendo. E uma vez a Verônica falou assim, imagine que atrás de você tem toda uma história. E eu, naquele momento total racional, eu falei, tá, eu tinha que ver para crer, né? E aí, o que eu fiz? Eu me coloquei na frente do espelho. Então, imagina eu agora aqui na frente do espelho e eu me vi atrás do espelho, né? Eu vi quem estava atrás daquele meu espelho. E através do espelho, eu consegui sentir várias emoções, né? Hoje tem várias outras. Tem a meditação parental, meditação iluminada, árvore iluminada, né? E que também traz força. Mas para mim, naquele momento, eu senti toda a força. E você sabe que quando falou que vai ser uma live, né? Eu falei, nossa, online, meu desafio.
E aí, lembrei, eu falo que a Verônica fala muito, né? E quando fala, fica aquela coisinha, né? No inconsciente. Uma vez ela perguntou, né? Na sua história familiar, alguém fez isso? Eu perguntei. Na minha história familiar, alguém fez isso antes de mim? Não. Será que para mim é permitido fazer isso? E como é isso para mim? Né? Porque eu falo que eu quero transformar pessoas, transformar vidas, né? Eu quero ir para o mundo, mas como? E é uma forma de ir para o mundo. Sim. Quando eu olhei isso, eu falei, nossa, eu senti exatamente a sensação do meu avô, de saber dos meus avós, bisavós, né? Saber o que está acontecendo na guerra e não ter informação, né? E aí eu trouxe muito essa sensação, essa força que existe dentro da gente e que vem deles. Né? Sim, ver e reconhecer toda essa história nos dá força para seguir em diante. É fantástico. Sim, né? Algumas vezes, você viu que eu dou vários exercícios, né, galera? Eu dou até exercício pro pessoal da equipe. Então, porque eu sou uma pessoa prática. Eu gosto de ter coisas para fazer para realmente trazer o resultado na vida de vocês. Um exercício que eu faço de vez em quando aqui, principalmente com as crianças, eu solto, sabe assim? Porque o inconsciente ele vai captando. Eu sou grande, você é pequeno. Lógico, não vou. Tem maneiras de se falar isso, hein, mães e pais, pelo amor de Deus, imagina. Mas é você jogar e para ele entender que ele é pequeno. Aí vem a ordem do amor da hierarquia, né? De que vem antes. Sim. E para quem esse é um exercício que eu já dei para algumas pessoas, e tem pessoas que não conseguiram fazer, para você ver como parece simples, mas não é. Para quem está ali com o papai e a mamãe, se estiver em casa ou depois tiver a oportunidade, que tem a sensação de que é maior que o pai e que a mãe. Eu vivi muito isso na minha vida. Eu, por uma época na minha vida, eu fui mãe da minha mãe durante muitos anos. E foi um processo. E eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo que tem essa mesma sensação de ser maior que mãe e pai. E eu dei um exercício para algumas pessoas, que é um exercício muito simples. Imagina assim, você sentado na sala, ou num lugar, uma poltrona, assim, que seu pai ou sua mãe vai estar ali sentada, e você sentar no chão. Ali, simplesmente assistindo televisão e sentar no chão, próximo aos pés dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, quem que você tem esse movimento. E aí você dá aquele olhar assim, e faz esse movimento de dentro para fora. Ele é grande, eu sou pequeno. E reconheça, toque nos pés dos seus pais. É um movimento transformador e que vai trazer esse equilíbrio. E aí você vai se perceber que você não precisa dar conta do seu pai, da sua mãe. Eles têm as histórias, sem julgamento, eles estão livres. E isso vai te libertar também. Então é um exercício simples que, olha lá, o Ralph falando, fiz esse exercício, foi maravilhoso. Parabéns, Ralph, gratidão por compartilhar. E eu compartilho também, porque eu fiz isso, né? Muitas vezes eu me coloquei no lugar de maior que os meus pais, né? E aí eu fiz isso. Tem um outro exercício também que eu fiz, Verônica, porque eu era muito assim, de querer fazer para eles, né? E um dia, minha mãe estava sentada no sofá, e eu coloquei a minha cabeça no colo dela, né? E aí eu percebi que minha mãe fazia assim, né? Eu falei, nossa, eu pedi o colo pra minha mãe e não dá. E aí eu peguei a mão dela, uma mão, coloquei embaixo da minha cabeça, a outra mão eu coloquei embaixo do meu braço e fiquei. Eu falei assim, nossa, mamãe, eu tava com saudade desse colo. Eu falei pra ela. E aí a gente tava assistindo, inclusive, um filme japonês, né? Porque eu levo muito DVD de filme japonês, né? Por que será, né? E aí eu me emocionei naquele momento, porque eu falei, nossa, eu tava sentindo saudade desse colo, né? Algumas lágrimas caíram para que ela não percebesse, né? E para mim foi assim, eu falo que isso foi libertador, né? Ressignificou muito eu, Elisa, filha da minha mãe. Né? E foi gostoso sentir esse colo, né? Hoje, às vezes, eu coloco a minha cabeça no colo da minha mãe fala, entendi, né? E aí, para ela, já tá quase, não tá 100% normal.
mas está quase normal. Exatamente. Porque é um movimento que a gente precisa fazer, né, Verônica? Muitas vezes a gente acha que os nossos pais têm que mudar. Quantas pessoas, né? Eu estava até outro dia falando com uma pessoa que é assistente social do lar de idosos. E ela falou que o desafio maior, por quê? Porque os idosos desse lar, os que podiam ir, foram para casa das famílias. E o desafio das famílias está sendo o quê? Lidar com os pais, porque já não sabe mais como cuidar do pai. E muitas vezes eles querem mandar nos pais, né? E aí eu falei, peça para eles, então, pedirem o colo para os pais, né? Por quê? Porque com certeza eles vão embora, né? O corpo físico deles vão embora antes da gente, né? Eu falo, né? Meu pai, com certeza, minha mãe vai antes de mim, pela lei natural. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de a gente pedir esse colo que a gente não tenha tanto tempo, né? E então fala para eles pedirem o colo, ou às vezes é um copo de água que a gente pode levar, né, pro papai, ou sei lá, um agrado diferente, para que quando eles forem a gente falar, que bom, eu vivi meu papai, eu vivi a minha mamãe, né? Sim, e é isso. exatamente. Muita gente se emocionou porque eu falo, de alguma maneira isso mexe na nossa história, de alguma maneira muitos de nós nos vemos assim, mas como eu vou deixar de cuidar da minha mãe, vou deixar de olhar para minha mãe? Não, é a maneira que você olha, a maneira como você cuida, né? Faça essa reflexão e não tem como, mexe mesmo com a nossa história. Porque a gente está falando de sistema e de alguma maneira todos nós estamos interligados, né? Sim, Até tem sim. eu não sei quem que é, Macarreiro, que ela colocou, fica só uma atenção aí. Ela falou assim, Elisa, eu coloquei minha cabeça no colo da minha filha, foi gostoso. Sim, mas preste atenção, Sim. quantas vezes você também se sente precisando desse colo dos Pequenininha. filhos. Você é maior que a sua filha. É gostoso a gente sentir, mas é um movimento que tem que ser diferente. Até hoje de manhã, a minha mãe, é a Marlene, aqui, a Marlene que compartilhou com a gente. Gratidão, Marlene. É muito bom a gente receber carinho dos nossos filhos. Quem não gosta? Mas talvez perceba se é a sua necessidade ou é a necessidade do seu filho. Porque muitas vezes nós, como pais, como mãe maiores, a gente suga a energia dos nossos filhos. E está deixando que eles também vivam a vida deles. Então, só perceba, não estou falando que é o seu caso. Talvez você foi em um colo, mas perceba o quanto que existe esse movimento na sua história, na sua vida e para quem está aqui. Né? Muitas vezes a gente, quando se torna mãe, se torna pai, deixa de ter prazer, de trazer um olhar para a gente, isso só por causa do filho, por causa do filho. E aí, vai chegar um momento que ou o filho vai se prender a você e vai empacar na vida, ou ele vai seguir, e aí, quem é você? E tem muitas mulheres, principalmente, que estão nesse momento. Quem sou eu? O que eu gosto? Não sei mais, né? Então, acho que vale essa reflexão. Sempre, Verônica, ela sempre pediu colo, foi agora a minha vez. Amei, é isso mesmo. Dê muito mais colo, tá? Você como mãe, tem que dar muito mais colo do que receber dos nossos filhos, para que você se permita ser pequena diante dos seus pais. Eu ia falar uma outra coisa, caramba, fugiu. Fugiu. Ai, que raiva. Mas tudo bem. Gratidão, um monte de gente participando. Pode falar. Gente, eu acho incrível. A Verônica, para ela é tão normal. Se fosse eu no lugar dela, eu já estava desesperada. Não lembrar de alguma coisa. Não, é porque vai vindo aqui, aprendo. Vai fazendo download. Eu aprendo. É o que eu falo, né? A Verônica e o William, eles têm uma facilidade de sair assim, de contornar. E é por isso que o meu desafio de fazer... Gente, para mim, fazer ao vivo é um desafio. Cada vez que eu tinha que sair do script... Quem sabe faz ao vivo. Quando eu tinha que sair do script aqui, eu já... Nossa, peraí, eu tenho que voltar. Gente, eu acho incrível. Mas gratidão. Não, mas mesmo, é importante que a gente está aqui
Esse é o nosso propósito, levar o conteúdo, levar um conhecimento, levar um Sim. exercício para que você tenha esse equilíbrio na sua casa, na sua vida, lembrando dessas ordens do amor, que elas são fantásticas, É são verdade. transformadoras. Ah, eu lembrei que eu ia falar. Aí, ó. Conectou, Isso. conectou, conectou. Conectou. Não, é que hoje a minha mãe me mandou uma mensagem falando assim, eu não sei se ela me mandou, porque eu também não me, minhas memórias vai que vai. Mas a ideia é assim, jamais duvide do meu amor por você, né? Por vocês, para mim e para minha irmã. Eu falei assim, nunca, é uma coisa que você nunca tinha que pensar se eu vou amar, porque eu te amo. A questão é você, o quanto que você se ama, o quanto que você está em dúvida do seu olhar para você. E aí fica essa reflexão, o quanto que você duvida do amor do outro, o quanto que você acha que o outro não te ama o suficiente, ou o quanto que você não está amando o outro. Perceba Sim. primeiro o seu amor, como é que você está se olhando, você está se agradando, se presenteando, e aí sim é o dar e receber, né? Sim. Então, foi uma coisa que eu fiz hoje rápido, que ela falou, tá mais vídeo do meu amor por vocês. Eu falei, imagina, eu te amo. A questão é você perceber o quanto que você está duvidando do amor que você tem por você, né? Então, Sim. é um exemplo simples que aconteceu hoje e fica aí a dica para vocês, que lembra, é o que você tem. Jamais queira fazer além daquilo que você tem, jamais queira dar além daquilo que você tem, porque senão vai ficar em desequilíbrio dentro de você. Tá? Então, Sim. fica a dica. Se você quer olhar do outro, se olhe. Se você quer o cuidado do outro, se cuide. Peça ajuda, converse, fale. Mostre quem você é de verdade, né? Sim. Inclusive, Verônica, eu vou até compartilhar algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, né? Eu, desde criança, eu falava, nossa, eu queria só um abraço do meu pai, né? Eu olhava os pais dos meus amiguinhos, abraçava os meus amiguinhos, né? Japa, né? Nunca abraça. E aí eu falava, eu tava com 32 anos de idade. Eu falei, gente, eu quero um abraço do meu pai. E já morava em São Paulo, meu pai, toda vez que eu encontrava com meu pai, ele dava aquele abraço assim de 2 segundos. E aí eu falava, não, tem que mudar isso, né? E eu sempre, meu abraço sempre foi, né, de Elisa. Mas era uma forma de eu dizer pro meu pai, né, que eu queria ensinar meu pai a abraçar, né? E aí o dia que eu realmente me abracei, que eu dei o meu abraço verdadeiro em mim, aqueles 2 segundos de abraço do meu pai, foi o melhor abraço que eu senti na minha vida, né? E muitas vezes é isso, Verônica, a gente quer que o outro mude. Eu queria que meu pai desse um abraço Exato. verdadeiro. Mas aquele abraço de 2 segundos do meu pai foi o melhor abraço que eu recebi na minha vida. E hoje eu falo que hoje eu recebo o melhor abraço do meu pai. Eu recebo o melhor abraço da minha mãe. E detalhe, cada vez mais esse meu abraço torna-se intenso. Né? Sim, Por quê? Porque eu sinto o abraço deles em mim. Então, é bem isso, exatamente. Verônica, né? Então, quando a gente se preenche daquilo, a gente... Nada mudou fora, mas mudou aqui dentro. E isso é Exatamente. fantástico, Com certeza. Bom, né? muita gente está querendo outra live falando sobre isso. Vamos sim, quem sabe semana que vem a gente pode marcar, trazer um outro ponto para a gente conversar, com as leis da constelação, as leis de Best Hellick, que Sim. é transformador, é lindo, eu sou apaixonada, enfim, somos suspeitas de falar, né, Elisa? Muito, né, Vê? Vale, Muito. gratidão por quem compartilhou. A Vânia até falou que não é só abraço de japonês, não. Muitas outras famílias também têm essa dificuldade de se abraçar e de se olhar. Mas E em relação à frase eu vejo você, talvez você possa ficar na frente do espelho, como a Elisa falou, e dizer para você mesma: eu vejo você, eu reconheço quem você é, eu reconheço as suas qualidades. Já imaginou você olhando nos olhos, nos seus próprios olhos, assim, no fundo da sua alma, e você se reconhecendo? Já vai ser um grande passo. E você vai além. Eu sei que me arrepia, porque é um exercício transformador. Então, para você que está esperando o olhar do outro, você que está sozinha, você que está passando por uma crise, sei lá, no relacionamento, na vida, no trabalho, faça esse exercício, se é reconheça, verdade. olhe para as suas qualidades, reconheça quem você é, diga, eu vejo você.
Eu vejo você, Elisa, eu vejo como você é foda. Parabéns! Gente, gratidão. Bom, Parabéns.